Lucas, capítulo 7, versos 36 a 50. Queremos falar sobre uma vida derramada. E o texto diz assim: um dos fariseus convidou Jesus para comer com ele. E entrando em casa do fariseu, reclinou-se à mesa. E eis que uma mulher pecadora que havia na cidade, quando soube que ele estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com bálsamo, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-os com o bálsamo. Mas, ao ver isso, o fariseu que o convidara falava consigo mesmo, dizendo: se este homem fosse profeta, saberia quem e de que qualidade é essa mulher que o toca, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Respondeu ele: dize-a, mestre. Certo credor, disse Jesus, tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles, pois, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que seja aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa, e não me deste água para os pés, mas esta, com suas lágrimas, os regou, e com seus cabelos os enxugou. Não me deste ósculo, ou beijo. Ela, porém, desde que entrei, não tem cessado de beijar-me os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu-me os pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os pecados, que são muitos, porque muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E disse a ela: perdoados são os teus pecados. Mas os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Jesus, porém, disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Que linda passagem das Escrituras. O evangelista Lucas pinta diante de nós um cenário tão vívido. Quase conseguimos imaginar o som das músicas, sentir o perfume da comida, acompanhar aquela festa, aquele banquete que aconteceu na cidade de Cafarnaum, na casa de um fariseu chamado Simão. Ali estava reunida toda a cidade. Ali estavam presentes Jesus e os seus discípulos. Mas a história gira em torno de 3 personagens principais: Cristo, o fariseu e a pecadora. E a pergunta que nos fazemos, amados, é: sobre o que é essa história? Cada história fala sobre um assunto, gira em redor de um tema. Essa história é sobre o quê? Amados, essa história é sobre as maneiras como nós podemos nos relacionar com Jesus. E cada um de nós pode se relacionar com Cristo de 2 jeitos, ou do jeito do fariseu, ou do jeito da pecadora. A grande pergunta que devemos nos fazer essa noite é: como eu tenho me relacionado com Jesus, o Salvador, o Filho de Deus? O fariseu tinha um jeito todo dele de se relacionar com Jesus. Ele gostava de Jesus. Há a música que diz: o anel que tu me deste era vidro e se quebrou, o amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Era com esse tipo de amor que o fariseu amava Jesus. Jesus disse: é um amor pouco, um amor
pequeno. Esse foi o diagnóstico feito pelo próprio Salvador. Não há dúvida de que aquele homem gostava de Jesus, simpatizava com Jesus, tanto assim que o chamou para a sua casa. Meu querido, minha querida, não há dúvida de que você gosta de Jesus, de que você simpatiza com Jesus, ou você não estaria esta noite na casa de Deus, em um culto prestado a Jesus. Mas será que o seu amor não é aquele amor de vidro, aquele amor de ciranda, um simples gostar? Era o amor daquele fariseu. Ele recebeu Jesus na casa dele, mas fez o básico. Porque aquele homem poderia ter honrado Jesus indo além do básico. Por exemplo, ele poderia ter beijado o rosto de Jesus quando Jesus chegou no banquete. Ele poderia ter oferecido água para Jesus lavar os seus pés. Ele poderia ter derramado sobre a cabeça de Jesus óleo em sinal de cuidado e de honra. Veja, nada disso era excepcional, custoso, dispendioso. Não era uma obrigação, mas não chegava a ser uma excentricidade. Eram demonstrações comuns, costumeiras, de boas-vindas e hospitalidade na cultura judaica daqueles dias. É que o fariseu gostava de Jesus, mas não gostava tanto assim. Além disso, uma outra coisa que aquele fariseu fez foi questionar Jesus. Ele começou a dizer no seu coração, se esse homem fosse realmente profeta, não se deixaria tocar por essa mulher, porque essa mulher é uma pecadora. Talvez fosse uma prostituta ali de Cafarnaum. Então, ao mesmo tempo em que o fariseu queria estar bem com Jesus porque gostava dele, não o honrava como devia e questionava as ações de Jesus. Agora, quantos aqui de nós já não questionamos as ações de Deus em algum momento? Simão disse, se esse Cristo fosse profeta, saberia que esta mulher é uma pecadora, não deveria ser tocado. E às vezes a gente fala assim, se eu estivesse no lugar de Deus, não haveria fome no mundo. Se Deus ama de verdade, por que Ele deixou isso acontecer? E como aquele fariseu, nos sentimos no direito de questionar Deus. Ele se sentia no direito de questionar Deus. E este era o jeito como o fariseu se relacionava com Jesus. Sabe por quê? Porque ele achava que devia pouco. Afinal de contas, era um fariseu, membro de um partido religioso, um homem respeitável, um bom homem no seu conceito, pelo menos melhor do que a maioria. E era desse jeito que o fariseu se relacionava com Cristo, e é desse jeito que muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós nos relacionamos com o Salvador. Mas ele não era o único personagem ali, havia uma mulher, e aquela mulher se relacionava com Jesus de um jeito totalmente diferente. Jesus disse que a causa dela se relacionar com ele de uma forma diferente é que ela amava muito Jesus. E como aquela mulher demonstrou que amava muito Jesus? Primeiro indo até Jesus. Não foi fácil para ela, meus irmãos e minhas irmãs, entrar naquela festa. É bem verdade que na cultura da época, quando um homem dava um banquete na sua casa, a porta ficava aberta. Todos podiam entrar, nem todos podiam comer. Mas todos podiam entrar, passear pelo jardim, conhecer os aposentos, era um acontecimento público e aquela mulher encontrou a porta aberta, mas a partir do instante em que ela passou pelo portão, todos os olhos se viraram para ela. Todas as línguas cochicharam a respeito dela. O que essa sujeita está fazendo aqui? Ela não pode se misturar com gente decente como nós. Dedos apontados. Ela precisou ter muita coragem
para entrar naquele lugar. E tão logo entrou, se derramou diante de Cristo. Irmãos, aquela mulher não derramou só o bálsamo, ela se derramou. Quando a gente lê o texto, parece que ela derreteu. Ela virou água. Ela se liquefez diante de Cristo, porque derramou as lágrimas, derramou o bálsamo, derramou os cabelos, derramou a alma, derramou o coração. Era desta maneira que ela se relacionava com Cristo, como o Filho de Deus. E qual foi o diagnóstico estabelecido por Jesus? Olha, ela faz tudo isso porque ela me ama. E ela me ama muito, não é com um amor de vidro, não é com um amor de cerâmica, de ciranda. Ela muito me ama, porque ela sabe que me deve muito. E talvez essa seja a grande diferença que separa os adoradores, ou as melhores intenções. Tem gente que acha que deve pouco a Deus, e tem gente que sabe, tem certeza, que deve muito a Deus. E quando a gente tem essa certeza de que, irmãos, nós estaríamos no inferno, a caminho da perdição eterna, se Cristo não tivesse vindo e subido naquela cruz no nosso lugar, então o nosso coração se derrama perante o Senhor. E nós nos relacionamos com o Senhor de um modo totalmente diferente. Eu consigo imaginar aquele fariseu assentado à mesa com Jesus, os serviçais trazendo o banquete. Eu consigo imaginar aquele fariseu pensando em outras coisas. Ele estava à mesa com Cristo, mas eu consigo imaginá-lo pensando em outras coisas. Pensando que horas que esse jantar vai acabar, que horas que esse povo vai embora, amanhã eu tenho que acordar cedo, amanhã eu tenho que pagar aquela conta, amanhã eu tenho que cobrar aquela dívida. Eu consigo imaginar o fariseu assentado à mesa, pensando em outras coisas. Mas você consegue imaginar aquela mulher aos pés de Cristo, pensando em outras coisas? Não. Ela estava ali, inteira, toda, naquele momento. E isso se reflete na hora do culto. Porque, meus queridos, minhas queridas, muitas vezes nós estamos assentados à mesa diante de Jesus, e o banquete é o mesmo, o culto é o mesmo, o Salvador é o mesmo, mas a atitude é diferente. E é por isso que algumas pessoas estão no culto e olham para o relógio e falam que horas que esse culto vai acabar. E pegam o celular e começam a examinar ali os WhatsApps ou a conversar com a pessoa do lado. Sabe por quê? Porque o corpo dela está no culto, mas não o seu coração. É como a história daquele menino que na sala de aula estava em pé e a professora mandou ele sentar. E ele disse: mas professora, só um pouquinho, senta menino, já mandei. Mas professora, eu tenho que ir ali. A professora usou da autoridade e disse: senta. O menino cruzou os braços, sentou e disse: por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou em pé. Às vezes a gente é como aquele menino. Eu estou aqui na igreja porque o meu pai me obrigou, porque a minha mãe me arrastou, porque a mulher quis que eu viesse. E eu estou aqui, por fora, mas por dentro eu estou lá. Não era o caso daquela mulher. Ela se derramou, ela abriu o seu coração, ela estava totalmente ali, porque ela amava. E Jesus disse que o amor era uma prova, um sintoma do perdão. Não é que aquela mulher foi perdoada porque amava, ela amava porque foi perdoada. E se você não ama Jesus de todo o seu coração, ou você ainda não foi perdoado por Ele, ou você se esqueceu do tamanho desse perdão. Então, meus queridos, essa história nos leva a algumas conclusões. E que conclusões são essas? Pelo menos 3. A primeira conclusão que essa história nos leva é que uma vida derramada é uma vida que se entrega, que se derrama de fato perante Cristo. É uma vida que se rende. Foi o que aquela mulher fez.
Ela não se preocupou com o comentário dos vizinhos. Ela enfrentou tudo por amor a Cristo. Ela derramou tudo por amor a Cristo. Os seus cabelos, as suas lágrimas, o bálsamo, ela colocou tudo aos pés de Jesus. Isso é derramar a vida. É pular sem paraquedas, é pular sem rede de segurança, sem corda de segurança para o coração de Deus, para os braços de Deus. E eu não sei se você já fez isso. E isso não é uma coisa muito fácil de fazer para a maioria das pessoas. Há uma história engraçada sobre um alpinista que era ateu. Ele tinha o costume de escalar montanhas, mas ele não acreditava no Deus que criou as montanhas. E a história diz que um dia aquele alpinista foi escalar uma montanha sozinho. Aconteceu um acidente, ele tropeçou, caiu e ficou pendurado no precipício por uma corda. Ele não conseguia subir, se caísse ele iria morrer, estava sozinho, a noite ia chegar, o frio ia matá-lo e ele percebeu que estava em situação muito difícil. E aí ele começou a pensar consigo mesmo, olha, eu sou ateu, eu não acredito em Deus, mas numa situação como essa, vale a pena tentar. E ele se dispôs a tentar, a fazer uma oração. E então aquele homem pendurado entre o céu e a terra por aquele cabo, por aquela corda, disse, olha, tem alguém aí em cima? Se tiver alguém aí em cima, por favor, me ajuda. E veio uma voz do céu. E do céu veio uma voz. Deus falou com ele e disse, tudo bem, eu vou ajudar você. Corte a corda. E eu vou amparar você e colocar você em segurança no chão. O alpinista ficou em silêncio por alguns segundos. E depois gritou, ei, tem mais alguém aí em cima? Porque é disso que se trata, não é? A gente até aceita colocar Deus na nossa vida, mas a gente não quer cortar a corda. A gente quer estar no controle. A religião até pode fazer parte da nossa vida. A fé em Jesus Cristo até pode fazer parte da nossa vida. Mas nós não queremos entregar a Ele a nossa vida. Filho, filha, não é assim que funciona. Jesus Cristo não pode fazer parte da sua vida. Era o caso do fariseu. E ele se relacionava com Jesus Cristo daquela maneira. É dessa maneira que você tem se relacionado com Jesus. Eu digo a você essa noite, em nome de Jesus, corte a corda. E se entregue com confiança e fé aos braços do Salvador. Segunda verdade que nós encontramos nessa história é que quando a gente derrama a nossa vida é salva por Jesus Cristo. Ele disse àquela mulher, versículo 48, perdoados são os teus pecados. Mas os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Um questionamento justo, porque as pessoas que estavam ali no banquete, ao ouvirem aquele pronunciamento de Jesus, pensaram, como é que Jesus pode perdoar os pecados desta mulher? Ela foi uma prostituta, ela era uma pecadora. Como é que Jesus pode perdoar pecados desta mulher? Eles começaram a dizer, quem é este que até perdoa pecados? Porque só quem pode perdoar pecados é Deus. Porque todo pecado é uma ofensa contra Deus. Quando você faz o mal, quando você mente, quando você trai, quando você faz coisas das quais você não se orgulha, talvez você prejudique alguém, mas certamente você ofende a Deus. Todo pecado é uma ofensa contra Deus, o que significa que só Deus pode perdoar pecados. Olha para mim, preste atenção. Eu não posso absolver você dos seus pecados, porque você não pecou contra mim, você pecou contra Deus. Se alguém ofende o Iago, eu não posso desculpar essa pessoa, quem tem que desculpá-la é o Iago. Assim também, quando pecamos,
Só Deus pode nos perdoar. E é por isso que Jesus pode nos perdoar, amém? Porque Jesus é Deus. Se Jesus fosse apenas um mestre, como muitos pensam ainda hoje, se Jesus fosse somente um líder religioso, aquelas pessoas estariam absolutamente certas, mas Jesus é Deus. É a segunda pessoa da Trindade, é o Verbo que se fez carne, é o Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra. E quando a gente derrama a vida diante de Jesus, Jesus salva a nossa vida. Olha para mim, presta atenção, só Jesus pode salvar você, porque Jesus é Deus. Uma terceira e última conclusão que nós tiramos dessa história é que quando a gente derrama a nossa vida diante de Deus, Deus a preenche. Deus a preenche. Há muitos que estão insatisfeitos, tristes, se sentindo excluídos das alegrias da existência. Quando Jesus disse àquela mulher, perdoados estão os teus pecados, alguns começaram a cochichar e a dizer, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse àquela mulher, a tua fé te salvou, porque a fé não é por obras. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, amém? Então Jesus estava exatamente dizendo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, a tua fé te salvou, não foram as tuas obras, não foram as tuas penitências, não foi a tua religiosidade, a tua fé em mim, disse Jesus, a tua fé te salvou. E aí Jesus conclui com essa expressão maravilhosa, vai em paz. Eu preciso agora conversar um pouquinho com você sobre essa expressão, porque quando a gente lê isso na Bíblia, a gente às vezes não tem a noção do que Jesus disse para aquela mulher. Lá no original grego, que é a língua na qual o Novo Testamento foi escrito, o que Jesus estava dizendo para aquela mulher era, entra na paz. Quando ele disse, vai-te em paz, lá na língua grega, uma tradução mais precisa seria, entra na paz. Vai para dentro da paz. Ou, entra no estado de retidão e tranquilidade que Deus proporciona. Filha, entra na paz. Quando eu era adolescente, tinha uma série que passava na televisão, e o nome da série era Barrados no Baile. Eu sei que vocês nunca ouviram falar disso, porque vocês não eram nascidos quando passou esse negócio na televisão. Mas era o nome, Barrados no Baile. E você sabe que tem muita gente que se sente barrado no baile. Tem muita gente que passa pela vida e vê gente feliz e pensa assim, esse baile não é para mim. Essa alegria não é para mim. Tem muita gente que passa pela vida e vê indivíduos sorrindo, festejando, agradecendo, e essas pessoas de alguma forma se sentem excluídas. Eu tive uma infância ruim, eu tive uma criação difícil, eu não tenho dinheiro, e eu não tenho beleza, e eu não tenho inteligência, e eu não tenho saúde, e eu vejo as pessoas felizes, eu vejo as pessoas conversando, eu vejo famílias unidas, eu vejo casamentos que dão certo, eu vejo gente que tem amigos, e eu olho e eu vejo, puxa, como seria bom, mas isso não é para mim. São pessoas que se sentem barradas no baile da vida. E o que Jesus estava dizendo para aquela mulher era, filha, entra na festa. Vai em paz, entra na paz. Vai para dentro do estado de retidão e alegria que o Senhor te proporciona. Filha, talvez você não seja bem-vinda na casa deste fariseu, mas você é bem-vinda na casa do meu Pai. Filha, talvez você não seja convidada para o jantar deste fariseu, mas você é minha convidada para a ceia das bodas do Cordeiro no céu. Meus irmãos, minhas irmãs, quando a gente se derrama, quando a gente se esvazia,
Cristo pode encher, preencher, satisfazer, transbordar. O jantar é o mesmo. O banquete é o mesmo. Mas as atitudes não são as mesmas. A gente pode se relacionar com Deus do jeito do fariseu, ou a gente pode se relacionar com Deus do jeito daquela mulher. É por isso, você já reparou, que às vezes termina um culto, e a hora que o culto termina, você vê uma irmã comentando com a outra: gente, que culto maravilhoso! Que culto abençoado! Nossa! E você ouve aquele comentário e fala assim: gente, o que essa mulher viu de especial no culto? Eu não achei essa coisa toda. É porque o jantar é o mesmo. A mesa é a mesma. Mas as atitudes não são iguais. Você pode se relacionar com Deus do jeito do fariseu, ou você pode se relacionar com Deus do jeito daquela mulher. Eu preciso perguntar a você: como você tem se relacionado com Deus? Como você tem se relacionado com Cristo? Derrama a vida, entrega a alma, corta a corda. Entende, você não deve pouco, você deve muito. Você, na verdade, deve tudo. Então, com gratidão, faça de Jesus o seu tudo. Derrame a sua vida, derrame a sua alma. E aí as coisas vão começar a fazer sentido. E você vai entrar na paz do Senhor e ver a diferença que Jesus faz na vida e no coração.